Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente noite a você. Posso desejar a você também feliz Páscoa, porque Jesus Cristo vive. Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 4/4/2021 e eu quero orar com você. Vamos pedir para que Deus venha nos abençoar através dessa mensagem, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse final de semana abençoado, Senhor, te agradecer, ó Deus, por esse dia tão especial, Senhor, a Páscoa, o dia em que nós celebramos, ó Deus, a tua ressurreição, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não poupou esforços, ó Deus, para que nós viéssemos a ser redimidos no teu sangue, alcançados pelo teu infinito amor, ó Pai. Pelo plano perfeito do nosso Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por entregar o seu mais precioso, aquilo de mais precioso que o Senhor poderia ter entregado em nosso favor, o seu Filho, Pai. E que nós, ó Deus, possamos minimamente, Pai, reconhecer tão grande favor, ó Pai, tão grande bênção sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu quero orar, ó Deus, nessa noite, também, ó Pai, por pessoas que estão, ó Deus, entristecidas no seu coração, ó Pai, porque perderam algum ente querido, algum amigo querido, Pai, que o Senhor venha, nesse momento, ó Pai, colocar a paz no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Ó Deus, também quero continuar orando por aqueles que estão enfermos, Pai. Meu Deus, eu te peço, Pai, tem compaixão, Senhor, dos enfermos. Recupera, Senhor, os que estão, ó Pai, em leitos de hospitais, que estão, ó Deus, em suas casas, enclausurados, ó Deus, acometidos de enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir também por todos aqueles que têm depositado, ó Deus, as suas vidas, ó Deus, no altar da vida, os profissionais da área médica, Senhor, os heróis, ó Deus, que o Senhor, os anjos que o Senhor colocou, ó Deus, nessa terra, nesse período, ó Deus, e que agora, ó Pai, estão, ó Deus, em evidência, são protagonistas, ó Deus, desse momento, desse período, ó Pai, que nós estamos passando, são verdadeiros heróis, ó Deus. Pessoas, ó Deus, comuns, que têm suas famílias, seus amados familiares, mas que não estão poupando esforços, ó Deus, para salvar vidas. Muito obrigado, Senhor. Oro pelos governantes, que haja paz, ó Deus, entre esses homens, para que, ó Deus, nós possamos sair vitoriosos. Ó Deus, também quero continuar orando por aqueles que estão buscando uma recolocação, que o Senhor venha a abrir uma porta excelente, ó Deus, de trabalho para esse meu amigo, minha amiga, Senhor, que está buscando. Ó Deus, e nessa noite, por último, eu peço, usa a minha vida como apenas, ó Deus, instrumento nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje não poderia ser outro senão porque Ele vive. Porque Ele vive. Ele quem? Jesus.
E eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus lá no livro de Jó, capítulo 19, o versículo 25, que diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E eu escrevi algumas coisas aqui, como sempre, inspirado pelo Espírito Santo para dividir com vocês, para que o coração de vocês seja cheio da esperança que vivifica, porque Ele, Jesus, vive, e nós celebramos isso na data de hoje. E primeiro, meus irmãos, nós precisamos entender e conhecer o dono dessa declaração, e para isso nós precisamos ler no mesmo livro de Jó. Vamos lá, para o capítulo 1 do livro de Jó, nós vamos ler o versículo 7 e 8, que diz o seguinte: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Porque perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que não se desvia do mal. Duas coisas me chamaram a atenção nessa passagem. A primeira delas, no versículo 7, quando Deus pergunta a Satanás, você vê claramente que há um diálogo entre Deus e Satanás nessa passagem, e me chama a atenção a resposta de Satanás quando ele diz: Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Até hoje ele faz isso. Ele rodeia a terra e passeia por ela e fica observando quem ele pode tragar. E aí no versículo 8 vem algo especial também da parte de Deus, como Deus individualmente observa um homem. E quais as declarações que Deus, ao observar esse homem, registra na Bíblia. Deus observa individualmente um homem e permite que isso seja registrado, que as suas declarações sejam registradas na palavra de Deus, quando ele diz o seguinte: olha, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Nós poderíamos trocar aqui o nome, colocar o nosso nome. E eu espero que nós possamos fazer isso, porque olha o que Deus percebe de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus observa 4 características em um homem e registra e permite que esse registro seja feito na palavra de Deus. E além disso, que nós, no ano de 2021, possamos ler que Deus olhou individualmente a um homem e encontrou qualidades nesse homem.
E aí eu sigo escrevendo o seguinte, olha: Deus permitiu que um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, fosse provado. Esse mesmo homem perdeu tudo o que tinha, e mesmo assim não se desviou para o mal e se manteve fiel. Leia os 42 capítulos do livro de Jó e você terá a mesma conclusão que eu. Ele se manteve fiel a Deus conforme o registro dos 42 capítulos do livro de Jó. Observe que Deus permitiu que um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal fosse provado. Não foi Deus quem o provou, mas Ele permitiu. E eu quero que nós tenhamos a mesma visão para o que nós estamos passando nesse momento. E Deus está permitindo a provação da humanidade, para que nós venhamos a dizer e fazer algumas declarações que o próprio Jó fez no capítulo 19 e versículo 25, quando ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre essa terra. E nós vamos, através dessa passagem pequena, desse versículo 25 aqui, tirar algumas coisas e continuar tirando alguns ensinamentos para as nossas vidas, para que nós saiamos um pouco melhores desse momento que nós estamos atravessando. Significa ser pessoas melhores. Pessoas não significa multiplicar bens, multiplicar ou elevar o nosso status financeiro, mas sermos de fato pessoas melhores, porque Jó já era um homem, e repito, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, mas ele, ao ser submetido a essas provações que vieram de Satanás, permitidas por Deus, você vai ver lá no finalzinho que ele passa a ser um homem muito melhor. E Deus, não que ele houvesse pedido, que Jó houvesse pedido, mas Deus faz questão de restituir infinitamente mais do que Jó havia perdido. Jó foi provado por Satanás com a permissão de Deus. E Deus disse: não toque na vida dele. Não toque na vida dele. Apenas isso. O resto você pode tirar tudo dele. E você verá que ele é um homem fiel. Que ele é íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e fiel. E Deus espera da humanidade fidelidade ao passarmos por esse momento que nós estamos vivendo na humanidade. Da parte A do versículo 25, quando ele diz o seguinte, porque eu sei que o meu Redentor vive. Foi revelado a um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, que o Redentor dele vivia. Isso nem havia acontecido ainda, que nós tiramos daqui. Deus revela a sua palavra aos íntegros, retos, tementes a Deus e que se desviam do mal.
Deus revela a sua palavra a esses homens. E aqui não está escrito aos perfeitos. Não está escrito porque não existe homem ou mulher que seja perfeita. Mas ele revela a sua palavra àquele que é reto de coração, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí você pode se perguntar, mas e eu? Você pode, se você desejar, se for desejo do seu coração, você pode ser como Jó. Você pode ser íntegro, reto. E eu vou repetir essas palavras até o final dessa mensagem, porque ele vive. Você pode ser íntegro, reto de coração, uma pessoa temente a Deus e que se desvia do mal, porque ele vive. Porque ele vive. Em todas as religiões do mundo, todas, a única religião em que o seu líder está vivo é o cristianismo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e com ele todos aqueles que fizeram, que nesse momento farão, e os que ainda farão decisão por ele também com ele ressuscitarão naquele grande dia, porque ele vive. E isso nos dá e nos enche de esperança. Veja que a palavra de Deus não está sendo revelada aqui a alguém que a Bíblia diz perfeito. Não, ele simplesmente batalhava para ser íntegro, para ser um homem temente a Deus, reto de coração, e que se desviava do mal, porque o mal se apresenta. Mas Deus fez questão, e faz questão no dia, nessa noite, de se revelar a você, aí onde você estiver. Não sei quantos vão ver essa mensagem. O nosso desejo, sempre quando nós pregamos a palavra de Deus, é que milhares, milhões de pessoas vejam, assistam as mensagens e se arrependam e se entreguem. A parte B, ele diz o seguinte: e por fim se levantará sobre essa terra. Havia esperança naquele homem íntegro e reto de coração. Sabe por quê? Porque ele entendeu. E veja que na minha introdução eu disse, ele perdeu tudo. Perdeu seus bens, seus filhos. Sua esposa pediu para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas ele disse: estás louca. E continuou sozinho, mas fiel a Deus. Seus amigos o julgaram, mas ele continuou fiel a Deus. E eu escrevi essa semana uma frase: talvez a sua sinceridade, a sua franqueza no modo de falar, a sua honestidade não permita que você seja popular ou tenha vários colegas, mas essa mesma sinceridade, franqueza e honestidade, porque Jó era honesto, trará a você os melhores amigos que cuidarão de você, e falarão com você com verdades. E isso basta, isso é excelente, que cuidem e falem com você através dos oráculos da verdade, que sejam verdadeiros
E eu ainda complemento essa frase que escrevi essa semana: se não for assim, e te faltar ou faltar a você os amigos, você tem Deus. Como Jó aqui ficou sozinho, mas sabia que ele vive, e é o que nós celebramos no dia de hoje. Portanto, ele tinha o melhor amigo que ele poderia ter naquele momento, naquela passagem da vida dele. A Jó foi revelado algo que aconteceria muitos e muitos anos depois. Ele já havia entendido que o Redentor dele, Jesus, vive, está vivo hoje, continua vivo. E aí eu ainda escrevi algumas coisas que eu quero dividir com você, porque ele vive. Minha fé não é tola, porque ele vive. A minha tribulação é leve e momentânea. Porque ele vive, eu posso ter um sorriso no rosto. Porque ele vive, um dia estarei na presença gloriosa dele. Porque ele vive, um dia na presença dele valem mais do que 1000 anos. Olha quanta coisa magnífica, porque ele vive. Porque ele vive, eu conto com o seu agir natural e sobrenatural. É quando nós nos perguntamos como isso aconteceu. É inexplicável, porque ele vive. Essa é a explicação. Porque ele vive, eu conto com o seu agir. Olha como o Espírito Santo fala conosco nessa noite. Porque ele vive, eu posso contar com o seu agir natural e sobrenatural. Porque ele vive, eu o verei face a face. Porque hoje eu o conheço em parte, então eu o conhecerei como também sou conhecido dele, porque ele vive. E eu concluo a minha mensagem dizendo: esse mesmo homem, Jó, fez a seguinte declaração em Jó 42, Jó 42, versículos 5 e 6. Olha o que disse esse homem depois de tudo o que ocorreu com ele. Jó dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Ele entendeu que ele vive. E eu escrevi o seguinte nessa conclusão: porque Jó entendeu através das sequências de fatos, da sequência de fatos da sua própria vida, que ele, Jesus, vive e, portanto, se arrependeu. Deus está permitindo, meus irmãos, nossa provação à espera do nosso arrependimento sincero, e não é remorso, para que ao final a humanidade, nós, venhamos a dizer: eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim voltará para buscar a sua igreja. E essa é a nossa esperança, porque ele vive. Porque ele vive, o amor dele pode ser
imediatamente derramado no vosso coração, porque Ele vive. Você imediatamente pode se entregar a Ele e fazer parte desses milhões, desses milhares e milhões de pessoas que um dia fizeram decisão por Ele, Jesus, porque Ele vive. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor vive. O meu agradecimento essa noite é, ó Deus, por essa firme convicção de que o Senhor vive e por fim o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Meu Deus, muito obrigado por tão grande sacrifício na cruz do Calvário, quando era eu que deveria lá estar, ó Deus, pagando pelos meus atos. O Senhor, ó Deus, preferiu estar em meu lugar, porque o Senhor vive. Eu posso crer no amanhã, porque o Senhor vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Meu Deus, faço o meu apelo dominical, Senhor, se há alguém que quer reviver, ressuscitar junto com o Senhor nesse dia em que nós celebramos a sua ressurreição, que essa pessoa repita comigo: Pai, me arrependo dos meus pecados, faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando essa mensagem, os que ainda vão acompanhar ao longo dos dias, das semanas, dos meses, eu não sei. Eu espero de verdade que essa mensagem tenha falado ao seu coração e que nós possamos nos encontrar no próximo domingo para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço, uma excelente semana. Deus abençoe você e sua família. Tchau.